Olá, turma! Aqui professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas, fazendo uma revisão de Química Inorgânica junto com o professor Marcos, do canal Marcos Aba Matemática. Estamos falando sobre ligações químicas. E agora vamos falar um pouquinho sobre geometria das moléculas. Acompanhe aí! Então, pessoal, o que vai determinar qual vai ser aqui o desenho, né, a forma que a minha molécula vai ter? Lembrando que moléculas vêm das ligações covalentes. Então, estamos falando aqui de compostos formados pelas ligações covalentes, ok? Então, vamos lá. Teoria da repulsão dos pares de elétrons das camadas de valência. Então, ele diz assim, que a estrutura deve ter o maior número possível de ligações entre os átomos. Então, o maior número possível aqui de ligações entre eles. Todos os pares de elétrons da valência, lembrando que é a última camada, compartilhados ou não, eles vão permanecer o mais distante possível um dos outros para que as repulsões entre eles sejam mínimas. Então, lembra? Os iguais se repulsam e os diferentes se atraem. Elétron é igual, os dois são negativos, então eles tendem a se repulsar. Por isso, eles têm que estar o mais distante possível um do outro. Como que eu vou montar, então, a estrutura dessa molécula? Então, a gente vai fazer assim, ó, nós vamos determinar o número de elétrons que cada elemento apresenta na camada de valência. Então, nós temos estanho e o cloro. O número atômico do estanho é 50 e do cloro é 17. Na última camada, ou na camada de valência, o estanho tem 4 elétrons e o cloro tem 7 elétrons. Agora, a gente vai somar o total de elétrons de valência de todos os átomos que vão formar a estrutura. Então, com os dados anteriores, a gente viu que para cada um átomo de estanho, a gente precisa de 4 átomos de cloro. Lembram como nós fazemos as ligações? Se você não lembra, volta lá no vídeo das ligações covalentes. Então, eu tenho um átomo de estanho que vai ter 4 elétrons na última camada. E eu tenho 4 átomos de cloro, sendo que cada um tem 7 elétrons. Então, 7 vezes 4, 28. Quando eu somo 28 com 4, eu tenho 32 elétrons. Para eu saber a quantidade de pares que eu tenho, eu pego esse 32 e divido por 2. Então, eu vou ter 16 pares, ou seja, 16 ligações em cada ligação, 2 elétrons. E aí a gente faz a distribuição dos pares ao redor dos átomos que estão em volta do átomo central, respeitando o número máximo de elétrons mais externos possíveis, permitido para cada um dos átomos. Então, olha só, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligações. Cada ligação vai ter 2 elétrons, então eu tenho aqui 16 elétrons em torno do meu elemento central. Percebam que o estanho está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações e o cloro está fazendo somente uma ligação, porque o cloro só precisa de 1 e o estanho precisa de 4. A gente recém viu. Ó, para cada estanho eu tenho 4 cloros, porque o cloro só precisa de 1 elétron, mas o estanho está precisando compartilhar 4 elétrons. Então, é o que nós temos aqui, ó, um estanho, 4 elétrons. Como nós temos 8 ligações, nós temos aqui 16 pares de elétrons em torno do átomo central. Então, esta é a montagem da estrutura que vai dar a forma para essas moléculas. Aqui nós temos uma ligação entre o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio. O
carbono fazendo uma ligação tripla com o nitrogênio e uma ligação simples com o hidrogênio. Percebam que no átomo central eu não tenho nenhum elétron livre. Os átomos estão todos envolvidos nas ligações. Então, o ângulo é de 180 graus e nós temos a geometria linear. Já aqui, ó, nós temos o carbono ligado a 4 moléculas de hidrogênio. Não tem nenhum elétron livre em torno do átomo central, que é o carbono. Eu tenho 5 átomos envolvidos, né? 1, 2, 3, 4, 5 átomos envolvidos. Mas os ângulos aqui, ó, é de 109,28, tem uma variaçãozinha aqui, mas em tese é um ângulo de 109 graus entre todo mundo aqui, tá? Todos eles têm um ângulo de 109 graus. O que nos dá uma geometria do tipo tetraédrica. Já neste exemplo entre nitrogênio e hidrogênio, olha aqui os elétrons livres, tá? Então, quando nós temos 1 ou 2 pares de elétrons livres ao redor do meu átomo central, eu tenho 4 átomos aqui envolvidos, 1, 2, 3, 4 átomos. É como se esses 2 elétrons livres estivessem empurrando essas ligações para baixo. Lembra da repulsão? Então, como eles estão sozinhos aqui, não tem um outro para fazer o parzinho com ele fica empurrando essas ligações para baixo, forma ângulos de 107 graus e nos dá, então, uma geometria do tipo trigonal. Aqui, pessoal, é uma tabelinha cheia de exemplos, onde a gente tem aqui número de átomos, tipo de ligação e qual é a estrutura da molécula, tá? Vocês encontram no Google diversas tabelas como essa, para vocês terem de exemplos e como referência para estudar, ok? Vamos agora fazer um exercício para ver como que a gente faz isso na prática? Vamos lá então. Enxofre e hidrogênio. Enxofre são 6 elétrons na última camada e hidrogênio é apenas 1. Então vamos lá, enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hidrogênio, 1 aqui, vou ter que colocar mais 1, senão não dá 8 para o enxofre. Uma ligação aqui, uma ligação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enxofre com as suas ligações, 8 elétrons na última camada, beleza. Agora percebam, ó, que nós temos aqui, ó, elétrons livres. Então, quando a gente tem elétrons livres, eles empurram essa ligação para baixo. Então, essa ligação vai ficar assim. E aí, a gente vai ter um ângulo aqui de 105 graus e é geometria do tipo angular, ok? Vamos fazer mais um. CO2, carbono, 4 elétrons na última camada e o oxigênio, 6 elétrons na última camada. Sempre o carbono vai no meio. Carbono, 1, 2, 3, 4. Aí um oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz uma ligação aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, todo mundo com 8, e aqui a gente vai desenhar desta forma. Aqui não tenho elétrons livres no átomo central, só tenho as duplas ligações, então eu vou ter aqui o ângulo de 180 graus e é a ligação do tipo linear. Mais um, PCl3. O fósforo, ele tem 5 elétrons na última camada e o cloro, 7 elétrons na última camada. Então, vamos lá. Fósforo, 1, 2, 3, 4, 5. E o cloro, então, vou botar um cloro aqui, são 3 átomos de cloro, né? Um cloro aqui e um cloro aqui. Faço a ligação, ligação, ligação.
E olha só, eu tenho aqui 2 elétrons livres empurrando essas ligações para baixo. Então ele vai ficar assim, ó, tchan, tchan, por causa desses 2 eletronzinhos que estão aqui. A ligação vai ser de 107 graus e vai nos dar uma geometria do tipo trigonal. Ok? E a força desses elétrons aqui, eles sempre empurram as ligações mais para baixo. SO3, então vamos lá. O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada e o oxigênio também tem 6 elétrons na última camada. Como que eu sei? Ó, tem os dois aqui na mesma família 16, então é a família que tem 6 elétrons na última camada. Cada um deles está precisando de 2 elétrons, então vamos lá. Enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Vou colocar um oxigênio aqui, eu tenho 3, né? Um aqui e um aqui. Vou fazer a distribuição agora dos elétrons do oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um deles está precisando de 2 elétrons para completar a regra do quinteto. 8 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá, vou fazer uma ligação aqui e uma ligação aqui. E aí, olha só o enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O enxofre não precisa fazer mais ligações. Esse oxigênio aqui tá com os seus 8 elétrons também na última camada. Mas e esses dois? Esses dois nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar esses 2 eletronzinhos aqui do enxofre e fazer uma ligação do tipo dativa. E esses aqui também. A gente vai só compartilhar esses 2 elétrons do enxofre, esses 2 aqui, né, esses parzinhos. O enxofre, na verdade, ele está emprestando esses 2 elétrons para o oxigênio ao mesmo tempo que compartilha, porque o enxofre está usando eles e deixa o oxigênio usar também. Aqui é a mesma coisa, o enxofre usa eles, sim, o enxofre está usando eles para manter os 8 elétrons na última camada. Mas ele deixa o oxigênio usar esses elétrons junto. E aí eu consigo fechar os 8 elétrons na camada de cada um desses oxigênios. Então nós temos aqui 2 ligações do tipo dativa. Aí vamos ver agora a geometria. Tem átomos livres? Não, não tem nenhum átomo livre. Quantos átomos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então nós temos a geometria do tipo trigonal plana. Ok? Agora o CF4, carbono, 4 elétrons na última camada, flúor, 7 elétrons na última camada. Então vamos lá, carbono sempre no meio. 1, 2, 3, 4 elétrons na última camada. Flúor, 1, 2, 3, 4 átomos. Por quê? Porque aqui está me dizendo que são 4 átomos de flúor. Agora eu vou completar a camada de valência dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer as ligações. Opa, faltou isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligações. Uma ligação aqui, porque esse cara, o flúor só precisa de 1 elétron a mais. Liguei aqui. E aqui eu vou ligar. Faltou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. Fiz as ligações. Beleza, como que fica essa estrutura? Ela tem esse formato aqui. As ligações são de 109 graus, então nós temos uma geometria do tipo tetraédrica. Beleza, então pessoal, é isso aí. Sobre geometria das moléculas. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as forças intermoleculares. Não perca! Inscreva-se nos nossos canais, dá aí o seu joinha e nos acompanhe no próximo vídeo que eu aguardo vocês. Abraço!